Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 17. Leiamos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-las-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, louvamos ao Senhor por estarmos aqui. Felizes somos, amado Deus, por poder livremente abrir a Tua Palavra e podermos, Senhor Deus, nos alimentar dela. Pai amado, pedimos que o Teu Espírito esteja nos auxiliando, amado Deus, nessa tarefa de grande responsabilidade, que é, Senhor Deus, abrir aquilo que o Senhor deixou para nós e instruir-nos, amado Pai, diante dos ensinos que aqui vemos. Sabemos das nossas deficiências e limitações. Por isso pedimos que o Senhor abençoe e nos ajude, Senhor Deus, a compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, nos últimos encontros, falamos sobre os contextos que levaram a esta última reunião de Jesus com os seus discípulos. Inclusive, nós vimos que a partir do capítulo 13 em diante, nós teremos aí os últimos momentos de Jesus, né? Interessante que a partir do capítulo 13 até o final do livro de João, que é o livro que nós estamos estudando, nós vamos ver Jesus e os seus discípulos, e depois Jesus e a cruz e a ressurreição.
Então nós temos vários capítulos para trabalhar os ensinos que Jesus deixou nos últimos momentos da sua vida. E nos últimos encontros nós demos uma breve introdução. Capítulo 13, vamos falar sobre o serviço e a humildade do Senhor Jesus. Inclusive hoje trabalharemos sobre esse assunto. Tá? Trabalharemos sobre a humildade do servo Jesus. Mas ainda no capítulo 13 falaremos sobre a prática do amor. No capítulo 14 sobre a esperança do céu. Né? A direção hoje inclusive foi, se tivesse sido no capítulo 14, tinha sido bem encaixada, né? A direção. Capítulo 14 e 16 falam sobre a obra do Espírito. Capítulo 15 sobre a suficiência do Senhor Jesus. E o capítulo 17 sobre a intercessão do Senhor Jesus por nós. Mas, meus irmãos, lembra que tem um versículo marcante aqui no capítulo 13. Abram aí as suas Bíblias para o capítulo 13. Veja que depois de João iniciar ali, dizendo que Jesus estava naquela última semana, a semana da Páscoa, ele tem uma frase que marca todo o ensino daqui em diante. Capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Interessante, irmãos, aqui, vejam que João dá uma ênfase muito forte a essa frase. Tendo amados os que estavam no mundo, amou-os até o fim. A partir desse momento, João começa a falar sobre algo que Jesus faz, atitudes do nosso Senhor Jesus, que mostrarão como Jesus amava os seus discípulos, né? E uma das primeiras lições que Jesus irá ensinar é sobre a humildade e sobre o serviço, o Espírito servil. Então, meus irmãos, poderíamos pensar, né? Quais seriam as preocupações de uma pessoa normal se ela soubesse que tinha sido traído e que estava perto de morrer? Quais seriam as preocupações de uma pessoa normal? Talvez fugir para salvar a sua vida, talvez pegaria o traidor e tentava impedi-lo de trair, ou talvez fazia uma resistência, né? Vamos fazer aqui uma resistência. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele fez algo diferente. O versículo 13 diz que Ele sabia que era hora de partir. Veja só aí, antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai. Jesus sabia que estava prestes a morrer. Veja no versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E lá na frente nós vamos ver que Jesus já sabia e avisou a eles. Ou seja, meus irmãos, Jesus sabia de duas coisas muito importantes no que diz respeito à sua vida. Entretanto, o coração de Jesus estava completamente empenhado em cumprir o que João fala no versículo 1. Qual era? Amou-os até o fim. Não importou as circunstâncias muito adversas, morte e traição, mas Jesus estava empenhado em amar os seus discípulos até o fim. E é neste propósito que Jesus vai trabalhar um dos grandes princípios que nós enxergamos na vida de Jesus, que é o princípio da humildade. As decisões e as próximas atitudes de Jesus mostram a profundidade do seu amor pelos seus discípulos. E muitos ricos princípios são aqui demonstrados pelo nosso Senhor. Meus irmãos, olha aí versículo 4. Todo mundo com a Bíblia aberta. João,
capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus vai fazer algo aqui, meus irmãos, que vai chocar até mesmo os discípulos. Inclusive, um dos seus discípulos, nós vamos ver um pouco mais, chocou-se com o que Jesus estava fazendo. Mas lembra que João disse que tudo isso era demonstração de o quê? De amor de Jesus pelos seus discípulos. Meus irmãos, uma das primeiras lições que nós temos que ver aqui é que não há amor pelo próximo sem exercício de humildade. Não conseguimos amar ninguém se nós não tivermos um espírito humilde. E aqui, estando diretamente conectado com o que João falou, a primeira coisa que Jesus demonstra para mostrar que amava os seus discípulos é um exemplo de humildade. A ênfase no amor até o fim começa a ser demonstrada com um gesto que desafia o entendimento de todos. Veja aí, versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Talvez, meus irmãos, lendo assim, desavisadamente, nós não compreendemos a profundidade do que estava acontecendo aqui. O grande rei, dono do universo, criador de todas as coisas, na qual todas as coisas estão sustentadas, este mesmo estava lavando os pés das suas criaturas. E não só lavando os pés das suas criaturas, mas prostrado aos pés das suas criaturas, tirando a sujeira dos pés das suas criaturas. Conseguimos, meus irmãos, entender a profundidade desse fato? O Criador de todas as coisas, que nada precisava, dono de todo o poder, dono de toda a excelência, este mesmo estava ali, humildemente, lavando os pés das suas criaturas. Caros irmãos, aqueles discípulos ali de fato chocaram, e nós também devia nos chocar o exemplo do Senhor Jesus para nós. O coração disposto a amar os seus discípulos leva Jesus a uma demonstração extrema de amor, através de um ato de humildade e, quiçá, irmãos, humilhação. Lavar os pés de alguém. Quantos de nós já lavamos os pés de alguém? Acredito que poucos. Talvez aí o marido de uma esposa, a esposa do marido. Mas, meus irmãos, nesta época, eu vou explicar o que é que isso significava. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus com toda estima em relação a esse fato. O Criador, aquele que nada precisava, aquele que inclusive o ar que nós respiramos e tudo que existe nessa criação é sustentada, baseado na palavra do seu poder, é este mesmo que estava ali lavando os pés dos discípulos. Meus irmãos, a verdadeira humildade desafia o coração do homem. Nós não estamos preparados fora da graça de Deus para a verdadeira humildade. Veja só, versículo 6 a versículo 8, leamos aí comigo. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tendes parte comigo. Meus irmãos, podemos compreender o apóstolo Pedro.
apesar de toda a impulsividade conhecida desse tão amado apóstolo, mas talvez ponhamos no lugar dele. Pedro tinha visto Jesus fazer coisas incríveis. Pedro tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, curar um paralítico, curar um cego. Pedro tinha visto Jesus ressuscitar um morto. E agora aquele que ele dizia que era o seu Senhor e o seu mestre, estava ali prostrado, lavando os pés dele. De fato, meus irmãos, o coração humano não está preparado para reais demonstrações de humildade. O coração humano não está preparado para de verdade as humilhações dos servos do Senhor. E eu gostaria que os irmãos começássemos a refletir sobre isso. Quantos de nós relutamos para fazer ações de humildade? Quanto nós relutamos quando passamos por momentos de humilhação? Quantos nós nos entristecemos e às vezes nos rebelamos e nos revoltamos em momentos que precisamos ser humilhados ou até mesmo exercitar a humildade? Mas aqui o nosso Senhor Jesus desafia o coração de todos nós. Jesus desafia o coração do ser humano que ama a si mesmo em detrimento de amar o próximo, e mostra qual a primeira lição que os discípulos tinham que aprender para quando ele não estivesse mais com eles. Lembram que Jesus está fazendo o que aqui? Instruindo os seus discípulos para a sua partida. Então Jesus está dizendo: olha, sabe uma coisa muito importante para que vocês possam viver daqui para frente? Vocês precisam entender o que é humildade. Vocês precisam entender o que é humilhação. Vocês precisam entender o que é ser o menor de todos. Caros irmãos, continua sendo sim para nós um desafio, porque o ser humano, com o seu coração ainda influenciado pelo pecado, não quer ser o menor, ele quer sempre ser o maior. Ele não quer ser humilhado, ele quer ser exaltado. Mas Jesus nos ensinou aqui que o verdadeiro servo, o verdadeiro filho de Deus, está disposto a humilhar-se, está disposto a ter um coração humilde. Mas veja, meus irmãos, aí no capítulo 13, versículo 4, diz algumas informações interessantes. Levantou-se ele da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Você sabe, meus irmãos, quem é que fazia isso? Sabe quem é que fazia isso naquela época? Eram os escravos. Quem fazia isso naquela época eram os escravos. Nós estamos falando um mundo em que não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, nem tinha sapatos e tênis. Eram sandálias, onde os pés ficavam desnudos aí na poeira e na areia. E era comum aquelas casas que tinham criados, que quando os convidados chegassem para a ceia, iam se deitar no chão. O que é que os escravos faziam? Lavavam os pés dos convidados. Meus irmãos, Jesus não se humilhou de qualquer jeito. Jesus assumiu a forma de um escravo. É preciso, meus irmãos, repensar o que é que nós estamos almejando aqui nessa terra. Estamos almejando o que aqui? Ser escravos ou ser senhores? Jesus
nos seus ensinamentos finais, quis ensinar que nós devemos assumir formas de escravos. O coração que não é humilde ainda não está preparado, meus irmãos, para desempenhar o amor bíblico sacrificial. Porque o amor bíblico sacrificial, ele parte do coração de alguém que está completamente subjugado à vontade de Deus. E é por isso que a Bíblia nos chama a ser escravos, para que nós não façamos a nossa vontade, mas nós façamos a vontade de Deus. Por essa razão, Jesus faz esse ato tão memorial de lavar os pés dos apóstolos. A humildade deve ser uma virtude desejada ardentemente no coração de todos nós. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, versículos muito conhecidos, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de quê? De servo, e essa palavra aqui significa escravo mesmo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. Meus irmãos, a compreensão da humildade, ela é fundamental para o nosso andar cristão. Não é à toa que nesse mesmo texto aqui, depois dele falar do exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, aqui em Filipenses. Por quê? Que desenvolver a salvação com temor e tremor está posterior o ensino da humildade. Porque, meus irmãos, é impossível desenvolver a nossa salvação sem a humildade. É impossível desenvolver um coração temente a Deus sem ser humilde. Meus irmãos, a humildade aproxima o homem do reino de Deus. Abramos aí nossas Bíblias para o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo do 1 ao 3. Nós falamos que a humildade é uma virtude que deve ser perseguida para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. Mas também, a humildade nos aproxima do reino de Deus. Veja, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. E olha só, qual é o primeiro ensino de Jesus no Sermão do Monte? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Que incrível, meus irmãos. Novamente, o primeiro ensino do Senhor Jesus é trabalhando para que desenvolvamos corações humildes, corações que estão dispostos a estar subjugados à vontade de Deus. Agora, até onde nós deveríamos ir num coração humilde? Seria uma pergunta. Até onde devemos ir na humilhação? Até onde? Olha aí, meus irmãos, versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingindo. Tem uma informação aqui que está dentro desse versículo que talvez nós não enxerguemos. Sabe o que, meus irmãos? Jesus lavou os pés de Judas também. Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, inclusive daquele que era o seu inimigo, daquele que tinha o traído, e ele já sabia disso, e tinha inclusive anunciado.
Meus irmãos, Jesus mais uma vez mostra a profundidade do seu coração humilde e disposto a humilhar-se a todo custo. Jesus lava os pés de Judas. Às vezes, quando falamos sobre exercitar amor e humildade, nós pensamos muito na reciprocidade. Pensamos muito na ideia de eu vou dar aquilo que eu estou recebendo. Mas interessante que o texto está ancorado na ideia de que Jesus amou a todos até o fim. E uma das características do amor bíblico é o que? Se entregar sem desejar nada em troca. Essa é uma das características do amor bíblico. Essa é uma das características, irmãos, que deve estar no nosso coração quando estamos exercitando a humildade. A nossa humildade deve ir nos limites dos nossos desafetos. A humildade deve ir nos limites daqueles que nós realmente não gostamos, ou de repente daqueles que nos traem. Foi isso que Jesus nos ensinou quando lavou os pés até daquele que estava prestes a o trair. Agora, Jesus, através do exercício da humildade, ele faz uma atitude forte, que é servir. Interessante, irmãos, que a humildade, ela atrai o serviço. O homem verdadeiro humilde é um homem que está sempre disposto a servir. Veja, capítulo 13, versículo 12 e 14. Jesus começa a dizer o seguinte: olha, eu servi vocês, e vocês vão precisar entender algumas coisas, meus amados discípulos. Eu servi vocês em humilhação. Veja aí, versículo 12 a 14. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Meus irmãos, Jesus tinha ensinado muitas coisas aos seus discípulos, mas nessa hora Jesus demonstrou, através da sua humildade, e através de um ensino prático, uma ilustração prática, como é que eles demonstrariam a sua humildade. Como é que os discípulos demonstrariam a sua humildade? Servindo uns aos outros, até a última instância. E é isso que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. Mas, meus irmãos, para nós desempenharmos um coração servil e desenvolvermos um coração servil, é necessário nós mortificarmos a nossa vontade. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim: compreendeis o que vos fiz? Jesus está chamando aqueles discípulos a pensarem e a entenderem que a humildade real, bíblica, não é um conceito vazio, mas sim é um conceito que é necessário ser exercitado através de um coração servil, através de uma atitude servil. Jesus já tinha ensinado isso anteriormente a eles. Jesus disse: olha, aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Meus irmãos, precisamos aprender, compreender e desenvolver um coração de um servo humilde, para que nós possamos servir uns aos outros. Veja que se nós não aplicarmos humildade em nosso coração,
não vamos servir ao Senhor da forma correta. Estaremos querendo servir simplesmente nas coisas que nos glorificam, nas coisas que nos põem em evidência, e não nas coisas que realmente nos exigem humilhação, que exigem humildade. Às vezes dentro da igreja, às vezes nós não vimos isso muito aqui, mas graças ao Senhor, e que possamos sempre permanecer assim. Existe briga para os cargos mais excelentes, aqueles que estão ali na frente, aqueles que trazem glória própria, mas às vezes não vemos pessoas lutando e brigando por ter um tipo de serviço que deixa você em oculto, como por exemplo, um joelho de oração, não é? Pois é, meus irmãos, nós devemos pensar muito bem, porque para desenvolvermos um coração servil do jeito que Deus quer, nós precisamos ter um coração humilde que não procura a si mesmo em evidência. Isso é fundamental para nós desenvolvermos a nossa vida cristã. Veja, Jesus diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis o quê? Lavar os pés um dos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons servos, a palavra dispenseiros, mas é a palavra servos, da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, que nós possamos desejar ardentemente corações assim, corações que estão dispostos a ir até a última instância para exercitar a humildade. E meus irmãos, se a gente fizer isso, estaremos servindo uns aos outros. E isso não vai ser um peso para nós. Isso vai ser prazeroso. Da mesma forma, meus irmãos, que a virtude, a humildade é uma virtude que deve ser desejada. Lembra? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo? Um espírito servil também deve ser desejado. Nós devemos desejar um coração humilde? Sim. Devemos buscar um coração humilde? Com certeza. Mas também devemos buscar um espírito servil. Estarmos com os nossos olhos atentos aonde nós podemos ser úteis, aonde nós podemos contribuir para o progresso da obra do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos chamados para ser o quê? Servos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz o quê? Paulo, servo de Cristo Jesus. Nós somos escravos de Cristo Jesus, nós fomos chamados para servir, nós não fomos chamados para estar ociosos, esperando que os outros façam. Fomos chamados para ser servos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e o quê? Servos dos ministérios de Deus, ou seja, dispenseiros. Ora, além disso, o que requer de nós servos é que o quê? Cada um deles seja encontrado fiel. Tem pior coisa do que um servo negligente? Os irmãos aí que têm empresas, é muito ruim, ter um servo, um funcionário, um colaborador que dá trabalho, que não faz o que devia ser feito, não é ruim? Pois é, meus irmãos, Deus também não se agrada de que os seus servos não andem corretamente, ou seja, não sejam encontrados fiéis. Agora, tem algo que nós devemos pensar, meus irmãos, o entendimento do processo servil. Veja,
Mateus capítulo 20, versículo 26, Jesus ensina algo muito importante sobre o espírito servil. Mateus capítulo 20, versículo 26 diz: não é assim entre vós, ensinando os seus discípulos, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, esse será o que vos sirva. E é por isso, meus irmãos, que Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: Jesus, ele deu o maior exemplo de todos. O maior exemplo de todos que Jesus deu, não foi nem esse aqui, tá certo? Sabe qual foi o maior exemplo que Jesus deu de humildade? Foi se encarnando e tornando-se uma criatura. Esse foi o maior exemplo de humildade de Jesus. Só que aí é interessante que a Bíblia diz o seguinte: o maior exemplo de humildade traz no fim, meus irmãos, glória. Veja lá, diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O Deus Criador foi obediente e se humilhou, tornando-se servo e morrendo numa cruz. A punição hedionda naquela época. Pelo que o quê? Também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O verdadeiro servo tem que entender o processo servil. A glória está no final, meus irmãos. A glória do servo está no final. O servo recebe o seu salário depois que presta serviço. Não é antes, não. E é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Porque às vezes nós queremos receber adiantado. Queremos a glória aqui. Mas a nossa glória está onde? Nos céus. O que nos espera lá no céu, meus irmãos, é muito maior do que qualquer glória humana aqui. É muito maior. Está além da nossa compreensão, o que nos espera no céu. E é por isso que temos que entender o processo servil. Nós devemos nos humilhar aqui, até as últimas instâncias. Porque quem nos glorificará não será homens, será o próprio Deus. É esse que nos dará a glória devida. Agora, meus irmãos, quando nós não pensamos assim, nós temos uma exortação do Senhor Jesus. Veja, versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se queremos, meus irmãos, glórias aqui nessa terra, se queremos alguma posição, estamos querendo ser maior do que Jesus. Porque Jesus, sendo o Senhor, viveu aqui em humilhação. Viveu aqui nessa terra com um coração humilde e servil. Nós somos servos dele. Não somos servos dele? Como seremos maior do que ele aqui? Não é coerente, meus irmãos, se buscarmos qualquer tipo de glória aqui nessa terra. Não é coerente, meus irmãos, que nós não estejamos trabalhando no nosso coração para desenvolver humildade e espírito servil. Veja versículo 15 a versículo 17. Jesus agora quer dar um desfecho para os seus discípulos, ensinando-os de maneira amorosa a primeira grande lição. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. E aí Jesus agora chama a responsabilidade para os seus discípulos no seu primeiro ensinamento, antes da sua morte. Jesus amando aqueles discípulos e sabendo quão valioso seria um coração humilde, um espírito servil.
ensinou, através do seu próprio exemplo, que eles deviam buscar estas coisas. Duas perguntas importantes para nós finalizarmos. Estou pronto para ser humilde? Estou pronto de verdade para viver em humilhação como o Senhor Jesus viveu? Nós temos que entender que isso é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem de Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, que o pré-requisito para nós amarmos alguém é nós nos abnegarmos em prol do outro. Por isso, só ama se tiver humildade. Não se ama sem humildade. Não se ama sem colocar o outro acima de você. A humildade também é uma identificação com o nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o servo. Aliás, eu sou o Senhor de vocês, sou o mestre de vocês. E eu não fiz isso? Se identifiquem comigo e façam a mesma coisa. E temos uma promessa. Lembra lá de Mateus? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estou pronto para ser servo? Preciso desenvolver um coração humilde primeiro. E depois, meus irmãos, temos que ser servos. A evidência de um coração humilde é um espírito servil. Se você, meu irmão, tem dificuldade de servir ao Senhor, se você tem dificuldade de estar entre os irmãos servindo ao Senhor, precisa desenvolver um coração humilde. Precisa desenvolver um coração pronto a abnegar-se de si mesmo, em prol de um espírito servil. E por fim, meus irmãos, tenho uma grande esperança. Aqueles que desenvolvem um espírito servil imitam a Cristo. A Bíblia diz que o quê? Cristo foi glorificado no final da sua obediência. E nós também seremos, meus irmãos. Vai ser muito honroso chegar lá no céu e escutar: servo bom e fiel. Meus irmãos, que ansiamos no nosso coração escutar essa frase. Contudo, para isso é necessário ter um coração humilde e um espírito servil. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Amado Deus, louvamos ao Senhor pelo rico ensinamento que o nosso Senhor Jesus deu, lavando os pés dos discípulos. Meu Deus, que exemplo, amado Pai, que exemplo nosso Senhor nos deu. Aquele que não precisava de nada, aquele, Senhor Deus, que era dono de todo o poder, se humilhou para nos ensinar, amado Pai, a importância dessas virtudes em nossas vidas. Pai querido, nos ajuda a desenvolver corações assim, conforme o coração do nosso Senhor e nosso Mestre Jesus. Meu Deus, e que isso mova cada irmão que aqui está a ter um espírito servil, servindo dia a dia, labutando pela obra e pelo progresso do reino de Deus aqui nessa terra. Pai amado, aplica essa palavra nos corações de todos nós e nos leva, Senhor Deus, os nossos lares em paz. E que durante a semana, Senhor Deus, possamos estar exercitando a humildade e um coração disposto a servir. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço essas coisas. Amém.